O ex-comandante-geral do Exército dos Estados Unidos da América na Europa, Ben Hodges, chocou a todos com uma única e brutal verdade. Ele afirmou que cessar-fogo, pausa ou aperto de mão não deterão a Rússia. Apenas uma derrota total e inegável o fará. E essa derrota está mais próxima do que qualquer um imagina. E Hodges não é o único que acredita nisso. Vamos falar sobre isso. Antes de mergulharmos, vamos apresentar os especialistas que nos deram muito a dizer. O primeiro é Ben Hodges, tenente-general aposentado do Exército dos Estados Unidos da América, com vasta experiência em liderança militar. Hodges serviu como general-comandante do Exército dos Estados Unidos da América, Europa de 2014 a 2017, supervisionando operações críticas na Europa e na OTAN. Desde que se aposentou, Hodges se tornou um analista militar muito procurado. Seu conhecimento de estratégia militar, segurança europeia e os papéis da OTAN conferem grande credibilidade às suas percepções. Ele compartilhou suas opiniões sobre a guerra na Ucrânia em entrevistas, como no The Military Show da Ucrânia, que inspirou nossa conversa. 10 dias depois, Robert Fox, editor de defesa do London Standard, um renomado jornal britânico, também se pronunciou sobre o assunto. Com mais de 5 décadas de experiência jornalística, Fox é uma autoridade em assuntos militares e de segurança. Ele cobriu conflitos desde a Guerra das Malvinas até o Iraque, os Balcãs, o Afeganistão e agora escreve regularmente sobre a guerra na Ucrânia. Seu vasto conhecimento em defesa global lhe rendeu muitos elogios, incluindo o título de membro da mais excelente Ordem do Império Britânico. Membro da mais excelente Ordem do Império Britânico. Fox também é um associado do Centro de Estudos de Defesa, um centro líder mundial em pesquisa de defesa e segurança. Atuou como comentarista de assuntos internacionais para a British Broadcasting Corporation e a Times Radio. Na Times Radio, ele compartilhou suas previsões sobre a iminente derrota da Rússia. Eis o que esses dois especialistas preveem sobre o futuro da Rússia. Para contextualizar suas previsões, vamos começar analisando a situação atual no terreno. Quando perguntado sobre a fase atual da guerra na Ucrânia, Hodges deu uma avaliação sóbria, porém precisa. Para um soldado nas trincheiras de Pokrovsk ou lugares similares, a situação é terrível, sem exagero. Pokrovsk, uma cidade no leste da Ucrânia, está sob ataque incessante. As equipes de drones ucranianas estacionadas lá chamam de apocalipse urbano, um campo de batalha tão devastado pelos ataques russos que partes dele agora parecem inabitáveis. Em uma recente onda de combates, a frente de Pokrovsk suportou 52 assaltos russos em um único dia. Com as forças ucranianas lutando para manter posições em assentamentos próximos, como Kalinova, Lizivka e Tarazivka. Mas nem todos os lugares são iguais. Se você é um soldado ucraniano na direção de Kursk, as coisas parecem um pouco melhores, sugerindo a surpreendente investida da Ucrânia na Rússia no final de 2024, adicionou Hodges. Em certo ponto, as forças ucranianas controlavam mais de 869 km² em Kursk, numa estratégia para atrapalhar a logística russa e gerar pressão. Mas, nas últimas semanas, a Rússia reagiu com força, retomando a maior parte do território que a Ucrânia ainda mantém cerca de 22 milhas quadradas e forçando uma retirada ucraniana. De final de fevereiro a meados de março, a Ucrânia perdeu 122 peças de equipamento, principalmente veículos blindados, artilharia autopropulsada e tanques. O que começou como uma ousada incursão acabou se tornando logisticamente insustentável. Apesar disso, a Ucrânia segue ativa em território russo, especialmente em Belgorod, onde novas operações estão em curso. Ademais, apesar de a operação em Kursk estar chegando ao fim, ela já cumpriu seu propósito de forma brilhante. Conforme Hodges, essa operação destruiu o mito de que o exército russo era invencível. Hodges também olhou para o quadro geral, dizendo: se você está no Kremlin ou se é responsável pela economia russa, não tão bom. Em suma, a guerra está drenando a Rússia economicamente e politicamente nos bastidores, e só tende a piorar, enquanto se prolonga militarmente. Economistas consultados pela Reuters preveem desaceleração do produto interno bruto russo para 1%. 7% em 2025, comparado a 4,1% em 2024. Então, onde isso nos deixa? Segundo Hodges, estamos em uma fase em que nenhum dos lados pode derrubar o outro. Mas isso não é apenas um impasse, é algo mais complexo.
Ele descreveu como uma competição industrial, uma corrida de resistência. A Rússia pode alcançar o que precisa antes que sua economia entre em colapso. Ou a Ucrânia pode conseguir o que quer antes das negociações. Estamos em uma guerra de atrito militar, econômica e psicológica, e o tempo está se esgotando para ambos os lados. Segundo Rhodes e Fox, a ampulheta da Rússia está quase vazia. Mas isso não ocorreu repentinamente. Com isso em mente, vamos ver o que esses especialistas acreditam que levou a Rússia à beira do colapso, incluindo algumas decisões verdadeiramente ruins do presidente do país, Vladimir Putin. Quando perguntado sobre o que mais o surpreendeu no exército russo, Rhodes destacou 3 coisas, sendo a primeira o desempenho abaixo do esperado. Rhodes esperava um desempenho muito melhor do exército russo, e não apenas dele. Ele esperava que todas as forças russas, o exército, a força aérea e a marinha, tivessem um desempenho muito melhor. O exército russo caiu no caos, em grande parte devido a um planejamento desastroso. Segundo Rhodes, a operação militar não foi orquestrada pelo Estado-Maior, mas sim pelo Serviço Federal de Segurança, a principal agência de segurança russa, o que levou a uma estratégia mal concebida. Desde o início, esse erro catastrófico veio com consequências impressionantes. Desde a invasão em larga escala da Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, o exército russo tem sofrido enormes perdas. Até 8 de abril de 2025, o Estado-Maior da Ucrânia informou que a Rússia perdeu 926.310 soldados, incluindo mortos, feridos e capturados. O dano vai além. 10.572 tanques, 22.011 veículos de combate blindados e 43.227 veículos e tanques de combustível. Além disso, as forças russas presenciaram a destruição de 25.860 sistemas de artilharia, 1.359 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo e 1.126 sistemas de defesa aérea, prejudicando gravemente sua capacidade de responder a ataques. A Força Aérea Russa também foi dizimada, com 370 aviões e 335 helicópteros abatidos. Sobre a Força Aérea Russa, o segundo ponto que surpreendeu Rhodes está relacionado à sua falta de ações. Segundo ele, a segunda coisa surpreendente sobre a Rússia é que a Força Aérea falhou em obter superioridade aérea. Esse enorme fracasso, como Rhodes descreve, provou ser uma das falhas mais significativas da estratégia militar da Rússia. A Força Aérea Russa não conseguiu superioridade aérea, apesar da vantagem numérica, devido a várias falhas críticas. Isso inclui defesas aéreas ucranianas eficazes, com sistemas avançados como o Patriot e S-300, obrigando os aviões russos a voar em altitudes baixas e vulneráveis. Corrupção e problemas de manutenção reduziram a prontidão das aeronaves russas. A fraca consciência situacional e coordenação inadequada entre as forças aéreas e terrestres prejudicaram as operações. A Força Aérea Russa também superestimou suas capacidades. Uma ameaça aparentemente comum a todas as forças armadas do país. Isso nos leva à terceira surpresa de Rhodes: a Rússia depender da Coreia do Norte para munição e drones. Como ele explicou, eu jamais imaginaria que a Rússia necessitaria de munição e drones norte-coreanos. Isso foi um grande choque, destacando o quanto os recursos da Rússia foram esticados. O país, incapaz de produzir suprimentos suficientes, recorreu à Coreia do Norte, que começou a enviar projéteis de artilharia, munição e novos sistemas de armas. A escala da dependência é impressionante. Em outubro de 2024, estimava-se que a Coreia do Norte havia fornecido à Rússia mais de 20 mil contêineres de munição. Mais de 9 milhões de projéteis foram disparados pelas forças de artilharia da Rússia, e a inteligência ucraniana estima que até 60% deles vieram da Coreia do Norte no final de 2024. A Coreia do Norte não enviou apenas armas, mas também tropas para a Rússia, uma decisão bizarra e questionável do Kremlin durante a guerra. Como Rhodes explicou, a Rússia provavelmente precisava de mais soldados, mais corpos, especialmente pessoas que já estão de alguma forma treinadas. De acordo com ele e estimativas oficiais, a Coreia do Norte forneceu cerca de 12 mil novos recrutas para a Rússia. Porém, o envio dessas tropas se mostrou uma decisão ineficaz e onerosa. Rhodes detalha as consequências desse ato. O problema é que eles são usados como carne para canhão. As tropas norte-coreanas sofreram enormes baixas.
Oficiais ucranianos que encontraram essas tropas descreveram suas táticas como as que seus avós usaram na Guerra da Coreia, empregando estratégias ultrapassadas e ineficazes, como avançar através de campos abertos, lembrando as táticas da Guerra da Coreia dos anos 1950. Este tipo de combate é não só ultrapassado, mas também muito ineficaz contra um oponente moderno e bem equipado como a Ucrânia. O uso de tropas norte-coreanas revela a gravidade da situação russa. Era óbvio, então, e agora, que o país está ficando sem recursos, tanto em termos de armamento quanto de capital humano. O fato de a Rússia buscar ajuda da Coreia do Norte para tropas, mesmo que mal treinadas, evidencia o fracasso profundo de sua estratégia militar. Diante das perdas catastróficas das tropas russas, a capacidade de Putin de sustentar uma guerra prolongada está cada vez mais questionável. Neste momento, a previsão de Rhodes e Fox sobre o futuro da Rússia provavelmente está fazendo bastante sentido. Desde a falha em alcançar a superioridade aérea, superestimando suas forças, usando táticas ultrapassadas, até a necessidade desesperada de ajuda estrangeira, como tropas e armas norte-coreanas. Esses são sinais de um exército em declínio. Mais um sinal de um exército em declínio: mentiras descaradas e ameaças vazias. O míssil Ereshnik é o exemplo perfeito. Putin retratou o míssil Ereshnik como uma arma hipersônica revolucionária, capaz de ultrapassar qualquer defesa. Com velocidade Mach 10 e múltiplas ogivas, seria quase impossível interceptá-lo. Ele afirmou ousadamente que o míssil daria à Rússia uma vantagem decisiva, sugerindo que poderia mudar o rumo da guerra. Na verdade, o Ereshnik se revelou bem menos impressionante. Especialistas militares apontaram que a tecnologia era baseada em sistemas antigos, essencialmente um emaranhado de mísseis anteriores, remontados com poucos componentes novos. Especialistas estimam que apenas cerca de 10% dos componentes do míssil são realmente novos. Mesmo sendo rápido, sua precisão é duvidosa. E não é uma ferramenta prática para a guerra convencional, como visto no ataque Dnipro, cujo impacto foi mais psicológico que estratégico. Rhodes chamou as grandes promessas de Putin sobre o Ereshnik de última tentativa do lado russo de ameaçar o Ocidente com uma arma nuclear. Ele acrescentou que, até o momento, ninguém acredita que a Rússia usará armas nucleares, considerando a campanha um esforço desperdiçado. Putin certamente não está pronto para admitir a derrota, pelo contrário. Ele convocou recentemente 160 mil homens entre 18 e 30 anos na maior convocação militar russa em anos. Esta nova onda de recrutamento está relacionada ao seu plano de expandir o exército russo para 2,39 milhões de soldados, com 1,5 milhão em serviço ativo. Agora, isso parece um homem que vai aceitar um cessar-fogo e desistir? Absolutamente não. A escalada de Putin na mobilização militar e retórica pública mostra seu total comprometimento em avançar, independentemente do custo. Isso nos leva à previsão de Rhodes sobre o futuro da Rússia. Quando perguntado como o militarismo russo poderia ser interrompido, ele foi direto ao ponto. A solução, como Rhodes viu, era simples: derrota. Em suas palavras, eles têm que ser derrotados. Caso contrário, isso continuará. Haverá outro Putin, ou alguém semelhante depois deste. A reforma na Rússia só virá após uma derrota definitiva em um conflito. E nós não devemos ter medo disso. Não devemos nos preocupar com, oh meu Deus, o que acontece. Ele reiterou que derrotar o militarismo russo era essencial, não só para o Ocidente, mas também para os russos. Para o bem dos russos e europeus, a Rússia precisa ser derrotada. Isso pode levar a reformas internas no país. Isso beneficiaria 140 milhões de pessoas, em vez do que eles têm agora, onde apenas 1 milhão se beneficia de toda essa riqueza. O que isso significa para o futuro da Rússia? Sem uma derrota decisiva, o ciclo de militarismo continuará. As ações de Putin só reforçam a necessidade desse desfecho. A boa notícia é que a previsão de Rhodes não é um futuro distante, mas está no horizonte. Cada passo em falso e falha na estratégia russa está levando à inevitável conclusão: o fim do militarismo russo está mais próximo do que parece. A questão agora não é se Putin será derrotado, mas quando. Rhodes não deu um cronograma exato para a derrota de Putin, mas Fox sim, e sua previsão não parece nada boa para o líder russo. Segundo Fox, Putin acredita que pode continuar enquanto tem um amigo na Casa Branca. Mas por quanto tempo?
Acredito que chegaremos a um ponto de decisão no verão em alguns meses. Não é muito tempo. A janela de Putin para avançar está se fechando rapidamente. Seu momento de acerto de contas se aproxima. O líder que se apega ao poder, ameaçando o mundo com armas nucleares e levando seu exército ao limite, está com os dias contados antes do colapso total. Até o verão, podemos apenas ver o início do fim de seu reinado. Fim de jogo para Putin. Claro, há um homem que poderia alterar esse curso, e seu nome é Donald Trump. A relação entre Trump e Putin é complexa, mas nos últimos meses fica evidente que eles se consideram aliados em certo grau. Por isso, a Fox chamou Trump de amigo de Putin na Casa Branca. Putin vê Trump como seu possível passaporte para uma nova posição global, uma fuga do estado decadente da economia e sociedade russas, com a esperança de que Trump possa mudar as relações internacionais a seu favor. Segundo Fox, Putin deseja ser visto como um parceiro igualitário dos Estados Unidos da América, não como um suplicante. O desejo de evitar humilhação é central para a visão de mundo e ambições de Putin. Trump, por sua vez, costuma se apresentar como um líder que busca a paz e o fim das guerras, chegando até a expressar interesse em receber um Nobel da Paz por esses esforços. No entanto, Fox destaca a diferença na visão de cada líder sobre o que é uma vitória. Para Trump, um acordo negociado que evita uma escalada ou perda de vidas pode ser considerado um sucesso. Mas, para Putin, a ideia de vitória está mais ligada à sua capacidade de apresentá-la à Rússia de forma a evitar humilhação. Ele não pode fazer a paz a menos que seja enquadrada como uma vitória para a Rússia, especialmente depois de tantas vidas russas perdidas no conflito. A tensão entre o desejo de Trump por uma resolução rápida e a necessidade de Putin por uma narrativa de triunfo cria uma dinâmica volátil. A solução de Trump pode não ser tão simples quanto ele pensa. A relutância de Putin em recuar sem uma vitória pode prolongar o conflito mais do que o esperado ou encerrá-lo abruptamente. Afinal, Trump não é conhecido por jogar pelas regras ou esperar pelo momento ideal. A tomada de decisão impulsiva e errática de Putin pode forçá-lo a um canto onde sua única opção seja fazer um acordo. Suponhamos que a guerra na Ucrânia termine com um cessar-fogo e não com a derrota de Putin. Se a guerra na Ucrânia terminasse com um cessar-fogo, provavelmente seria apenas uma solução temporária, não resolvendo definitivamente o conflito. E as consequências desse resultado poderiam moldar o futuro de formas para as quais talvez não estejamos prontos. Fox expressou ceticismo sobre a possibilidade de um cessar-fogo de curto prazo. Putin provavelmente não está sério sobre um cessar-fogo de curto prazo e está apenas ganhando tempo para construir impulso para suas forças, especialmente com unidades fortemente blindadas, ele afirmou. Com a chegada do verão, a probabilidade de um cessar-fogo é menor que 50%, o que significa que é improvável no futuro próximo, dado que a estratégia de Putin é muito mais agressiva e persistente. Assim, em um eventual cessar-fogo, é fundamental assegurar garantias de segurança para a Ucrânia. Rhodes observou que a única garantia confiável de segurança é a adesão à OTAN, apesar de alguns considerarem mantenedores da paz ou observadores internacionais como solução. Ele destacou como Finlândia e Polônia, com vizinhos hostis, desenvolveram sistemas defensivos robustos e reservas prontas para rápida mobilização. Para a Ucrânia, uma estratégia defensiva de longo prazo similar será essencial. Sem a proteção da OTAN, a Ucrânia ficará vulnerável a futuras agressões. A ideia de arranjos de segurança alternativos, como missões de paz da Organização das Nações Unidas, é inviável. Segundo Rhodes, forças de manutenção da paz precisariam estar equipadas para agir com força, não apenas observar. Porque o histórico da Rússia de violar acordos é bem conhecido. Ele ressaltou que a força deveria ter soldados reais autorizados a agir quando a Rússia violar o cessar-fogo. Isso mesmo, disse Rhodes. Quando a Rússia viola o cessar-fogo, não se. Sua escolha de palavras evidencia a fragilidade de acordos com um país como a Rússia. Um país que violou repetidamente os acordos de cessar-fogo de Minsk, abolindo-os 2 dias antes de invadir a Ucrânia em grande escala. Um exemplo não brilhante de cumprimento de promessas. Por isso, Rhodes foi inequívoco sobre o futuro da Ucrânia na OTAN. Ele crê firmemente que a Ucrânia deve ser membro, não só para sua segurança, mas para a estabilidade regional. Eu acredito firmemente que a Ucrânia deve se tornar membro da OTAN,
enfatizou, mencionando a contribuição das forças ucranianas para a indústria de defesa da aliança. A adesão da Ucrânia à OTAN reforçaria a segurança europeia ao contribuir com uma força militar experiente e uma indústria de defesa em expansão. Ele descartou medos sobre uma guerra da OTAN com a Rússia, apontando que se a Rússia não consegue derrotar a Ucrânia, com o limitado apoio ocidental, seria ilógico supor que eles poderiam enfrentar todo o poderio militar da OTAN. Hodges sugeriu que, apesar da inquietação de alguns países da Europa Ocidental, a Ucrânia poderia seguir o caminho da Polônia pós-conflito, mudando percepções e atendendo aos padrões da OTAN, ganhando assim o apoio de membros-chave da aliança. Porém, se a entrada na OTAN não for imediata, a coalizão dos dispostos deve intervir para dar suporte. Fox expressou frustração com a coalizão atual, considerando-a mais um espetáculo diplomático do que uma solução prática. Ele alertou que uma coalizão de países hesitantes não forneceria a presença necessária no terreno para manter a paz e fazer cumprir os acordos. As nações menores e mais capazes, como os países bálticos e a Noruega, estão se mostrando mais proativas em sua abordagem, ele observou. Porém, ele ressaltou a relevância do pensamento estratégico, indicando que a OTAN e seus aliados devem se preparar para o pior cenário, planejando para possível colapso do exército ucraniano ou mudança diplomática, como acordo entre Putin e Trump, deixando a Europa vulnerável. Após os recentes vazamentos, sabemos o que a administração Trump pensa da Europa. Acreditamos que as palavras usadas foram parasitas e patéticos. Apesar das muitas variáveis, o futuro da guerra na Ucrânia segue incerto. Porém, uma coisa permanece inalterada. Especialistas têm repetidamente previsto o fim do regime de Putin, mas aqui está ele ainda de pé, mais de 3 anos após a invasão. Desta vez é realmente diferente? A crescente pressão no campo de batalha e na diplomacia levará finalmente à sua derrota? Ou Putin continuará utilizando todas as ferramentas disponíveis para avançar com o status quo? As respostas a essas questões definirão o futuro da Ucrânia e a segurança e estabilidade da Europa nos próximos anos. Por isso, queremos ouvir suas respostas nos comentários abaixo. Você acha que é o começo do fim para Putin ou ele está apenas começando? Deixe sua opinião.